Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: o Filho das Almas. No cemitério, eu apenas observava toda aquela movimentação. Eram muitas pessoas. Confesso que me surpreendi com o número de pessoas, já que minha mãe não era uma pessoa muito querida em seu convívio. Enfim, ela descansou. Eu fiquei até mais tranquilo, pois já não suportava mais vê-la sofrer com aquele câncer maligno em seu útero. Segundo os médicos, eu e James seríamos os últimos filhos que ela daria à luz. Meu nome é Peter e sou eu quem narra essa história macabra. James, meu irmão, cometeu suicídio há alguns meses em um manicômio, pois ele estava internado com sérios problemas mentais. Agora eu presenciava a última pá de terra sobre o caixão de minha mãe enterrada ao lado de James. Por alguns segundos eu pensei, logo serei eu que estarei ali ao lado dos dois, então o trio estará completo. Agora, com 19 anos, eu fiquei sem saber o rumo a dar em minha vida, pois eu nunca tive paz. Uma vez que, quando não estava trabalhando na loja do meu tio Frank, eu sempre estava no hospital, presenciando e observando o sofrimento de minha mãe. Depois da morte de minha mãe, minha vida mudou por completo e para pior. Pois, se antes eu não tinha tempo nem para terminar minha faculdade, agora é que eu comecei a pagar por algo que eu não fiz. Tudo o que sei é que os meus amigos começaram a se afastar de mim sem nenhuma explicação. Até mesmo minha garota me abandonou. Um dia, quando eu esperava Suzy chegar em minha casa, assim que ela apareceu em frente ao meu portão, antes de eu dizer para ela entrar, inexplicavelmente ela olhou para mim e saiu correndo, assustada. Depois desse dia, nunca mais a vi. Ela evitava até mesmo as minhas ligações. Um dia eu a segui e finalmente consegui vê-la. Então eu perguntei por que ela havia saído correndo naquela noite. Fiquei assombrado com o que ela me disse. Assim que ela abriu o portão, várias almas estavam em frente à porta, apontando para que ela fosse embora. Eu perguntei a ela como eram essas almas ou espíritos. Foi aí que ela me descreveu. Eram pessoas disformes, com roupas sujas e negras e com seus olhos completamente sem nenhuma vida. Coisa muito horrível de se ver. Suzy ainda me disse que depois disso coisas estranhas começaram a assombrá-las. Em sua casa ela passou a ouvir vozes dizendo: "Ele é nosso, fique longe dele." Segundo ela, isso tudo começou a acontecer depois da morte de minha mãe. Meus amigos também sumiram e, estranhamente, um deles me ligou me dizendo que eu estava amaldiçoado e os maus espíritos iriam me matar. Minha vida mudou drasticamente. Até mesmo na loja em que eu trabalhava, os clientes começaram a me evitar, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Eles olhavam para mim com olhares de espanto ou medo. Então, minha autoestima caiu assustadoramente e tive um colapso depressivo. Depois disso, acabei me afastando do trabalho para tentar um tratamento.
mas minha dúvida era sempre a mesma. O que de fato estava acontecendo em minha vida? Num desses dias, resolvi visitar o manicômio que James esteve internado, para fazer algumas perguntas aos médicos sobre a loucura de James e os meus problemas. Um dos médicos me convidou para entrar numa sala mais reservada. E foi aí que eu escutei a história mais macabra da minha vida. Para internar James, minha mãe precisou entrar até na Suprema Corte. Havia um padre que jurava que os problemas de James não eram mentais, e sim espiritual. James se matou em sua cama, cortando os seus pulsos. Os médicos me disseram que ele gritava para não o levarem. Enfim, algo parecia perturbá-lo, espíritos malignos ou coisa parecida. Depois de tudo isso, resolvi investigar o passado de minha mãe. E aí, minha história começou a ficar mais macabra ainda. Nos registros da igreja, descobri que minha mãe deu à luz no cemitério. Sim, eu e James nascemos em um cemitério. Tudo isso foi o que o padre Bennett me relatou. Sim, o mesmo que jurava que James era perseguido por entidades malignas. Então eu disse a ele as coisas estranhas que começaram a acontecer em minha vida. Sua mãe fez um pacto com algo muito ruim. E no desespero ela ofereceu sua alma e a de James. Por isso vocês nasceram naquele cemitério. James nasceu primeiro e você alguns minutos depois. É por isso que coisas estranhas começaram a lhe importunar, pois eles levaram James e agora querem levar você. Naquele dia o mundo desabou para mim e ainda por cima eu me via frágil como um cristal que se quebra sem poder fazer nada para desfazer aquela maldição. As pessoas se afastavam de mim a cada dia, até mesmo sem nenhuma explicação. Minha casa estava assombrada e todas as noites coisas estranhas aconteciam. Eram copos se quebrando, janelas que se abriam sozinhas e uma série de outros fenômenos. Convidei até o padre Bennett para tentar benzer minha casa. Então ele veio e preparou um ritual religioso com uma oração muito forte. Naquela mesma noite, ele quase foi morto por os espíritos que assombravam minha casa. Tivemos que interná-lo devido à violência sofrida por ele durante as suas orações. Parece que as almas não permitiam que ninguém ficasse perto de mim ou dentro de minha casa. E tudo ficou muito ruim. Praticamente minha vida parou. Eu estava sem trabalho, sem estudar e sem os meus amigos e minha namorada, a bela Suzy. A loucura me rodeou. Então comecei a beber sem parar. Depois comecei a ouvir aquelas malditas vozes em meus ouvidos. Elas estavam me deixando à beira da loucura. As vozes diziam que minha alma era delas e para que eu as acompanhasse. Só não sei para onde. Pobre James deve ter sido torturado dias e dias e noites por esses malditos espíritos vindos do próprio inferno. Mas enfim, ele cedeu cortando seus próprios pulsos. Eles levaram James e agora querem me levar. Eu os vejo agora. Todos eles estão em volta da minha cama. Eles fizeram um círculo e estão me chamando. James está entre eles. Eu posso vê-lo. Eles parecem felizes. Mas eles me querem também. Estão dizendo que eu pertenço a eles. Estou debaixo de um lençol, suando muito. Meu revólver, ele me pode ser útil. Afinal, foi meu tio James que me deu quando eu trabalhava em sua loja. Não consigo resistir. Adeus. Eu vou embora com James. Ele parece precisar de mim.